Ex-pupilo de Abel Braga, Praxedes, tem chances de chegar ao Vasco? Tá rolando negociação? Vamos falar desse assunto que veio à tona aí nos últimos dias. Vamos falar também sobre as mudanças no time. Barbieri pode mudar tanto taticamente quanto animicamente, que é o time com mais vontade. A gente vai falar sobre isso e também sobre uma semana para a volta à Série A. Vamos trazer as informações e a última estreia do Vasco quanto ao Atlético Mineiro, a gente vai falar aqui também. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Legal Vascaíno. Salve a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações vascaínas, aquele abraço! Para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado aos membros do canal que nos ajudam bastante a manter o Comenta Léo no ar. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, todos os comentários, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo. Já somos mais de 9 mil, graças a Deus, e agradeço a todos os nossos inscritos aí que nos ajudam bastante a chegar às marcas importantes aqui pelo Comenta Léo. E olha, vamos falar hoje, como eu já disse, né, de estreia. Amanhã tem amistoso, né, neste sábado tem amistoso. Vamos falar também, mas vou começar falando de especulação, porque um ex-pupilo de Abel foi especulado, ventilado no Vasco essa semana, né? Nesta quinta-feira teve um zum aí do Praxedes, jogador aí novo, jogador que está no Red Bull Bragantino. Foi um dos nomes que o Abel ali conseguiu lapidar no Internacional. Trabalhou com o Abel, trabalhou também com o Paulo Brax. É um jogador que inclusive tem base no Fluminense do Rio, das Laranjeiras aí. E segundo informações que davam conta aí, era que o jogador teria sido oferecido ao Vasco, o Vasco analisaria a situação do jogador. Hoje a gente procurou saber mais ou menos, e o nosso amigo Eberson Martins, da Rádio 102 FM de Bragança, buscou essa informação juntamente com a galera lá do Red Bull Bragantino, a diretoria, para saber se tinha algo oficial entre Vasco e o jogador Praxedes. Praxedes é tido aí como um dos mais promissores, mas caiu muito de rendimento, inclusive ficou fora da relação de jogadores que foi para a estreia do Guarani, do time do Bragantino pela Copa Sul-Americana, onde o Bragantino fez 4-1, mas a informação que o Eberson Martins traz é que até então o Vasco não fez nenhuma proposta oficial, não tem nenhuma negociação oficial entre Vasco e Bragantino pela contratação de Praxedes. É um jogador que tem muito talento, porém, no Red Bull Bragantino ainda não conseguiu repetir as mesmas atuações que teve jogando pela equipe do Inter, né? O Inter ele se mostrou como um cara ali que jogava pelo meio de campo muito bem, mas não conseguiu ainda repetir as suas boas atuações. Teve lampejos, mas não conseguiu ser o Praxedes que foi no Inter. Mas nesse momento, o Vasco não tem nenhuma negociação em andamento com o Red Bull Bragantino. Pode existir? Pode, até porque o Vasco e o Red Bull Bragantino têm bom relacionamento. O Vasco, inclusive, enviou há pouco tempo atrás o Lucão para o Bragantino, teve o Bruno Tubarão chegando ao Vasco no ano passado, entre outros aí que chegaram, Gigante, também o próprio Edmar, enfim, tem boa relação aí as equipes. Mas, neste momento, Vasco e Bragantino não estão negociando pelo Praxedes, só porque muita gente me perguntou também hoje sobre essa situação e a gente também atualiza para vocês. Olha, tem amistoso neste sábado, às 10 da manhã, a gente vai ter aí Vasco e Resende. Amistoso não será transmitido, a gente fala sobre isso. Mas a grande dúvida disso aí é o que o Barbieri vai fazer. O Barbieri tem pedido bastante e atentamente mudanças aos jogadores, seja na forma de jogar. O Barbieri, inclusive, falou na entrevista coletiva, né? Ora buscando os laterais jogando por dentro, ora os laterais atacando a profundidade, pedindo aos pontas que participem um pouco mais do jogo. Enfim, mas podemos ter mudanças tanto táticas
quanto mudanças anímicas. O Barbieri não gostou, também teve um pedido especial aos jogadores, juntamente com Abel Braga também, para que haja mais vontade em campo. Depois daquele jogo contra o Atlético, isso ficou escancarado, não foi muito bem recebido e digerido nem pela comissão técnica, nem pela diretoria do Vasco, e isso foi pedido, essa mudança de atitude dos jogadores para que o Vasco jogue de uma forma diferente. O Vasco vai entrar em campo, a gente vai saber como é que o Vasco vai, se o Barbieri vai promover mudanças. Provavelmente, algumas mudanças que a galera sempre pede. Ah, tira o Léo Jardim do gol. Isso muito pouco provavelmente acontecerá. O próprio jogador vem falando, deu uma entrevista exclusiva falando que está se ambientando, que está começando a ter uma sequência de jogos após muito tempo fora no Lille. O próprio Maurício Barbieri já deixou claro isso. Então, muito dificilmente a gente vai ter uma mudança no gol. Mas podemos ter uma surpresa aí. Será que Galaça vai entrar no jogo? Galaça vem sendo um dos destaques do time vascaíno nestes treinamentos, né, nesses dias de treino. Mas enfim, a gente vai estar acompanhando aqui e assim que terminar lá o jogo treino, a gente vai entrar ao vivo para bater um papo com vocês, falar sobre esse jogo entre Vasco e a equipe do Resende. Falta uma semana para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vasco estreia contra o Atlético no Mineirão às 21 horas. Esse jogo terá transmissão do Premier. O Premier vai transmitir o jogo do Vasco. Já fica atento. Já fica atento no Cartola também para escalar os jogadores do Vasco. Já estão disponíveis. Pedro Raul aí num valor razoável. Enfim, o Atlético vem vivendo uma crise nos últimos dias. O Kudê ontem pistolou, falou para cima da diretoria, disse que ia pedir uma cláusula de retirada da cláusula de saída, entre outras coisas. Hoje ele já voltou atrás, disse que não tinha nada a ver com isso. Mas enfim, tá um zum lá porque eles estão pedindo jogadores. Assim como a gente pede aqui, lá no Atlético também tá pedindo. Mas enfim, terão aí no sábado, no domingo, uma final de campeonato. Mas o clima lá tá meio tenso. E o Vasco volta a estrear contra o Galo depois de praticamente 4 anos, 5 anos, né? A última estreia do Vasco contra o Galo foi em 2018, quando o Vasco venceu por 2-1, com gols de Wagner e também de Iago Pikachu em São Januário. Então o Vasco estreará daqui a uma semana. Estamos voltando à Série A, graças a Deus, mas a gente também espera que o Vasco volte a ter boas atuações. Enfim, vimos que o Galo, contra a equipe do Cerro Porteño, teve muita dificuldade de propor o jogo. Quem sabe o Vasco aí jogando no contra-ataque. O Galo também teve muita dificuldade de defender os contra-ataques. Transição defensiva muito difícil. Quem sabe não seja o caminho para o Vasco buscar uma vitória contra o Atlético Mineiro. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações vascaínas. Até mais. E aproveitem aí, hein? Tá chegando aí a Páscoa. Muito mais. Deus abençoe a todos. Tamo junto. Valeu.